Boa noite, amada igreja, meus irmãos. Que alegria nós estarmos de novo juntos, né? Apesar de todas as coisas, mas logo nós estaremos todos no templo juntos, cultuando o nosso Deus. Está chegando a hora, né? Eu penso que na segunda semana agora desse mês nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. Mas, enquanto isso, participe conosco, coloque seu coração diante do Senhor, que independe do lugar que você possa estar, você pode adorá-lo, você pode louvá-lo, você pode bendizer o seu nome. Meus queridos, eu queria começar esse momento lendo uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, quando estava profetizando para o povo do Senhor, no capítulo 55, Isaías diz assim, Isaías 55, a partir do verso 1, ele diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu darei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Então vamos estar totalmente na presença do Senhor, integralmente, corpo, alma e espírito, a mente, coração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse privilégio que Tu nos dás de estarmos na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Ó Deus, estarmos onde nós estivermos, mas na Tua presença, Senhor. Abençoa nessa noite Teus filhos, dando a cada um, Senhor, aquela porção que fortalecerá, que irá curar, abençoar a Tua igreja, Senhor. Obrigado por esse culto que Te prestamos. Obrigado por este momento, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Ao Rei que se
Amém. O Senhor da glória. Malaquias capítulo 3, um texto muito conhecido dos irmãos da igreja. O profeta Malaquias, profetizando para Israel, para nós, o Israel espiritual, ele diz assim no verso 8 do capítulo 3: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, essa é uma oportunidade agora de nós devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, segundo a palavra nos exorta, nos ensina, né? Então, que você possa fazê-lo, você pode fazer através de um depósito, né? Está a vinheta aí na tela, no Banco Itaú, ou às quartas-feiras, a partir das 18 horas, você querendo chegar até aqui à igreja, sempre tem alguém aqui aguardando. E também no domingo pela manhã e à tardinha, à noite, tem pessoas aqui aguardando os irmãos que queiram devolver seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Então, vamos adorar o Senhor nesse momento. Jesus é maior que o medo mais profundo. Jesus é maior que os cuidados deste mundo. Jesus é maior, pois Ele é Senhor sobre toda a autoridade, poder ou potestade. Jesus é maior. Seu poder é maior que os portais do inferno. Seu poder é maior, o seu braço é eterno. Seu poder é maior, pois Ele é Senhor sobre toda a autoridade, poder ou potestade. Seu poder é maior. Seu reino é maior que os governos deste mundo. Seu reino é maior, sua glória enche tudo. Seu reino é maior, pois Ele é Senhor sobre toda a autoridade, poder ou potestade. Seu reino é maior. Deus é maior que a maior das montanhas. Deus é maior, suas promessas são eternas. Deus é maior, pois Ele é Senhor sobre toda a autoridade, poder ou potestade.
Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Momento, esse culto que prestamos através da devolução dos dízimos e das ofertas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de devolvermos nossos dízimos e nossas ofertas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assim o fez, derramando copiosamente das suas bênçãos, da sua graça, do seu cuidado, da sua misericórdia sobre a vida desses irmãos. Que haja prosperidade e que se cumpra na vida de cada um deles as tuas promessas, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida do teu povo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus amados, que alegria, né, nós estarmos assim, apesar de tudo, mas nós estarmos na presença do nosso Deus para cultuar o seu nome. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus, né? Como Deus é soberano em todas as coisas. Talvez você possa até pensar que tudo o que está acontecendo, a morte de alguns que perdemos, Deus perdeu o controle, né? Mas tudo está debaixo do controle de Deus, né? Deus tem assim controlado, dirigido, conduzido todas as coisas, né? E como a palavra mesmo diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então, vamos abrir um texto que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 9, onde ele prega sobre a graciosa soberania de Deus. Graças a Deus que Ele é que governa tudo e é soberano sobre tudo. Romanos 9, Paulo diz assim, a partir do verso 1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoração e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele mesmo diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Com isso, Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela possa alcançar o nosso entendimento, a nossa mente, e possa desbloquear qualquer empecilho, qualquer coisa que possa obstruir, não permitindo que nós entendamos com profundidade a tua palavra para as nossas vidas. Ó Espírito Santo, que tu tenhas total liberdade na vida do teu povo, onde quer que eles estiverem, se encontram, que o Senhor possa abençoá-los com a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento em que nos debruçamos diante da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, em 1618, mais ou menos, as igrejas reformadas, elas se reuniram num concílio para examinar, à luz das Escrituras, os ensinamentos de um teólogo chamado Jacob Arminius. E estavam muito preocupados porque aquela nova doutrina, à luz da palavra de Deus, tinha um certo conflito, né? E dentre eles, os principais, dos pontos principais era que o homem, depois do pecado, isso dizia o teólogo, né, Armínio, que o homem depois do pecado ainda possuía poder para escolher o bem espiritual. Se depois do pecado ele estava morto, ele dizia que o homem ainda tinha poder para escolher entre o bem e o mal. E eram objetos da eleição divina aqueles que Deus já sabiam que iriam crer.
a decisão do concílio das igrejas reformadas foi a seguinte: aquele concílio reuniu-se, no final eles decidiram que é impossível harmonizar o ponto de vista de Armínio, ou o ponto de vista arminiano, com os ensinos da palavra de Deus. É incompatível, não dá para as coisas se coadunarem. E naquele encontro, Romanos 9 foi de suma importância para a decisão, para entender a relação existente entre a soberania de Deus e a incapacidade do homem para o bem espiritual e a salvação. Ficou muito claro para eles. E isso é o que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite, porque isso é muito importante diante de tudo que nós temos observado do humanismo que tem assolado, penetrado nossas igrejas, né? Então nós iremos estar compartilhando nessa noite. O que vemos nos ensinos de Paulo? Vamos lá. O que Paulo tem a nos ensinar através das Escrituras, aqui na carta dele a Romanos? Em primeiro lugar, eu observo que Paulo estava vivendo um momento muito difícil no seu coração, diante de tudo aquilo que ele estava vendo. Havia uma convulsão, uma tristeza profunda no coração de Paulo, né? Ele começa o capítulo 9 falando assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha, Paulo estava sentindo no coração algo que trazia a ele profunda tristeza e até dor no coração. E ele fala incessante dor. Vejam a angústia que vivia o apóstolo, né, diante de tudo isso que estava se passando, que estava acontecendo. Paulo, ele estava triste, pois muitos judeus, eu diria a nação, tinham rejeitado o Messias, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as evidências de que Jesus era de fato aquele que viria, o Filho de Deus, unigênito, herdeiro, Senhor de todas as coisas, que tinha herdado o trono de Davi. É interessante, irmãos, que quando Mateus começa seu livro, ele já trata disso, ele começa falando disso. E a frase inicial deve ser vista como algo do tipo assim: Paulo estava dizendo assim: gente, cuidado, é sério que eu tenho para tratar com vocês. Não estou em momento nenhum com brincadeiras, eu estou querendo tratar de algo muito concreto, muito lógico e muito sério. Em seguida, nós temos até, eu diria assim, um chamado, um apelo muito necessário, quando ele fala do próprio testemunho do Espírito Santo. Paulo começa dizendo o seguinte: agora, quando ele começa a falar do texto, ele diz assim: digo a verdade em Cristo. Veja bem, ele colocou Cristo como testemunha daquilo que ele estava falando para os irmãos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo. Agora, o próprio Espírito evidenciava a verdade que Paulo estava transmitindo, né? E em seguida, nós temos um apelo, que ele traz um apelo para nós. A descrição da sua tristeza não se passava, não era algo assim tão rápido. Ele dizia que essa tristeza que ele carregava por saber do que estava acontecendo, como estava penetrando no meio do povo essa heresia, Paulo diz que ele carregava no coração uma tristeza e até uma dor no coração, aqui no verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Como Paulo então não se sentia diante de ver tudo aquilo que estava se passando na vida, no meio do povo de Deus? E irmãos, é muito surpreendente essa declaração
de que, se pudesse desistir da sua salvação, tornando-se maldição, a fim de que seus irmãos aceitassem Jesus, Paulo estava disposto a isso. Veja o que ele diz logo em seguida no verso 3: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de vós, de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo se colocava, se entregava até como libação, como sacrifício, para que os irmãos retornassem a entender aquilo que foi realizado por Cristo por nós. Mas ele mesmo já havia afirmado que Deus sela a sua obra salvífica de tal maneira, Deus havia selado, que ela não poderia jamais, de tal forma, ser mudada, que jamais poderia ser perdida. Uma vez que eu sou salvo, uma vez que você é salvo, você não perde mais. Deus não brinca com essas coisas. Deus não dá, depois tira, depois dá, depois tira. Deus não faz isso. Uma vez que você recebeu Cristo Jesus no seu coração pela fé, entregou a sua vida com sinceridade, você recebeu um selo do Espírito. Você não perde mais essa salvação. E Paulo estava preocupado, porque havia um outro ensino, contrário às afirmações do Senhor. Mas ele mesmo já havia afirmado que Deus sela a sua obra salvífica de tal forma que isso não pode acontecer. Voltando um pouquinho, aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 37, Paulo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa mais. Uma vez que você é selado, que você é do Senhor, ninguém te tira mais, ninguém te toma mais. Jesus mesmo disse que da mão do Pai ninguém pode arrebatar aquilo que o Pai deu para ele. De fato, meus amados, o povo de Paulo, seus compatriotas biológicos, precisavam entender isso, e eles foram abençoados por vários privilégios. Paulo então disse: olha, vocês têm vários privilégios, vocês precisam pensar nisso. E eu queria até compartilhar, primeiro, quando ele fala dos israelitas, esse termo usado várias vezes com um título de honra, Paulo usa, por exemplo, em João capítulo 1, no verso 31, no verso 47, no verso 49. Depois ele volta lá com Nicodemos falar disso, em capítulo 3, verso 10, no capítulo 12, verso 13 de João. Ou seja, vários textos Paulo fala disso. Jacó teve seu nome mudado pelo próprio Deus, e o nome que recebeu como presente foi justamente o nome Israel. Deus o elegeu. Eram dois irmãos, mas Deus elegeu Jacó e não quis saber de Esaú, e repudiou Esaú, porque há uma eleição, Deus amou a Jacó e repudiou o seu irmão. Há uma eleição. Segundo privilégio é o da adoção. Nós somos adotados por Deus, fomos adotados. Isso claramente vemos na soberania de Deus, a santa soberania de Deus. Eles não eram um povo, mas foram transformados em povo de Deus. Abraão foi tirado do paganismo de Ur dos caldeus para se tornar propriedade particular do Senhor. Isso foi uma escolha do Senhor. Também, quando nós olhamos para a glória, um outro privilégio, por meio do tabernáculo, lá no livro de Êxodo, principalmente Êxodo 40, Levítico 16, e posteriormente o próprio exemplo, dado lá na frente, na construção do templo, que Deus habitaria no templo com o seu povo, lá em 2 Crônicas, quando Salomão acaba de construir 2 Crônicas 7,
né? Nós vemos claramente essa ação do Senhor, e Deus manifestou ali sua glória, e o povo, e esse povo como a nenhum outro, sendo seu povo, né? No nascimento de Jesus, a glória de Deus inundou aquele local onde Jesus havia nascido, ali naquela estrebaria, né? manifestando assim a glória de Deus no meio dos homens. E esse é um dos privilégios, irmãos, na igreja. Quantas vezes há uma manifestação da glória de Deus convertendo o homem pecador, quebrantando o pecador que está assistindo o culto, enchendo de alegria, de uma coisa que inexplicável. A glória de Deus penetra na nossa mente, no nosso coração, nos arrebata, e ninguém compreende, ninguém sabe dizer como é. É um privilégio recebermos a glória de Deus, meus amados. São privilégios que Deus tem nos concedido. E aí, um quarto privilégio que eu vejo é o da aliança, das alianças. A Israel foram dadas alianças. Começa com a aliança adâmica. Deus faz uma aliança com Adão. Depois, aliança com Noé, nunca mais vai haver chuva. Depois, com o patriarca Abraão, aliança abraâmica. Consequentemente, na sequência, com o seu filho Isaque. Depois Deus faz a promessa com Jacó. Mais tarde com Moisés. Lá um pouco mais na frente com Davi, né? E esse pacto de amor e sangue preservado no Antigo Testamento aponta para a nova aliança no sangue de Jesus. É quando ele escreve lá em Mateus que essa é a nova aliança no meu sangue na hora da ceia, né? Dada em favor de vós. Então há uma aliança. Esse é um outro privilégio, o da aliança. O outro privilégio, o quinto privilégio, é o da legislação. Esse povo foi abençoado com o texto escrito pelo próprio Deus, entregue no Monte Sinai. Embora a lei não possa salvar, nós sabemos, ainda assim é uma bênção sem medida por nós, nós precisamos pegar essa bênção sem medida e ensinar a uns aos outros da necessidade que nós temos de um Salvador. A legislação, a lei, ela aponta para Cristo. Inclusive, Gálatas diz que o fim dela é Cristo, o qual cumpriu todas as demandas dela. Romanos, aqui mesmo no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Paulo, mostrando como Paulo diz que até que a lei nos serve de aio para Cristo, né? Nos conduz, é o escravo que nos leva para Cristo. Então, um privilégio, irmãos, é nós termos a legislação, a palavra de Deus nas nossas mãos, que nos ensina, nos mostra o que devemos e não devemos fazer, como viver a nossa vida. Temos todas as coisas, aqui está a legislação da nossa vida. Em sexto lugar, o sexto privilégio é o culto. Como é bom cultuar. Nós, nesses dias, sentimos tanto isso, né? Como faz falta o culto. Então, Paulo está dizendo para os irmãos que eles foram instruídos quanto à necessidade de prestar culto. Lembrando lá de Êxodo, capítulo 20, né, como era importante o povo adorar e cultuar o seu Deus. Inclusive está no mandamento isso é mandamento. Hoje, cultuamos a Deus reunidos como igreja, mas essa história começou com os compatriotas, e é isso que Paulo está nos ensinando. Então, um dos privilégios da igreja hoje é prestar adoração através do culto. O sétimo privilégio da promessa. Sabia que existem muitas promessas, milhares de promessas para nós na Bíblia? O Senhor prometeu ser nosso Deus e nós sermos seu povo. Isso começa lá em Gênesis 17. E essa palavra permanece até hoje para nós. Nós somos o seu povo, né? Então,
Que promessa maravilhosa Deus deixou para nós. E ainda a questão do próprio Cristo. A esse povo pertencia a genealogia de Jesus, está lá em Mateus 1. Dos israelitas derivou-se a natureza humana de Jesus, que é o próprio Deus. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas aí João diz, mas os seus não receberam. Então vejam como a importância do privilégio que cada um de nós recebemos de ter Cristo. Ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, não era de se estranhar a profunda tristeza de Paulo, então, por seu povo, uma vez que a luz brilhou tão incessantemente diante dos olhos deles, mas não conseguiam perceber, entender para onde a luz apontava, como nesses dias acontece. Quantas pessoas hoje não percebem, não discernem para onde nós devemos estar com nossos olhos, que a luz nos aponta para Cristo, nos leva para Cristo. E por isso, perecemos, tantas pessoas perecem, né? E Paulo então estava trazendo essa reflexão para esses irmãos desse privilégio. Muitas vezes, irmãos, a igreja não sabe dos privilégios que é legado a ela, que Deus deixou para ela, né? Que foi imputada para ela. Amém? Paulo também nos ensina uma segunda coisa, sobre quando ele começa a falar dos eleitos de Deus, né? Paulo, a partir desse capítulo 9, a partir do verso 6, Paulo fala da eleição, dos eleitos de Deus. Não podemos pensar que o plano de Deus tenha falhado, naufragou. Paulo, no verso 6 aqui do capítulo 9, ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas, mas nem por isso a palavra falhou. E eu fico pensando, nem todo mundo que se diz que é crente vai para o céu. Não vai, meu irmão. Paulo diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aqueles que fazem, Jesus que falou, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O próprio Jesus falou, né? E Paulo, ele ratifica isso, quando ele escreve aqui em Romanos, ele ratifica isso. E o que implica dizer que existe também o que não é verdadeiro. Paulo estava falando, tratando disso. Olha, lá aqui em Romanos, no capítulo 2, quando voltarmos um pouquinho, a partir do verso 28, quando ele fala do verdadeiro israelita, Paulo diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como incircuncisão? E, se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a lei e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Veja bem, a verdadeira circuncisão, meu irmão, está aqui no coração. Essa é a verdadeira circuncisão, Paulo está dizendo. Então nós precisamos discernir essas coisas para nós não incorrermos nos próprios erros dos judeus. Ser um judeu ético, um membro da comunidade biológica de Israel, não significa então que ele é salvo. Os fariseus caíram nessa armadilha, né? E Jesus bateu forte neles lá em João, no capítulo 8, especialmente no verso 39. Nem todo judeu é filho da promessa, meus amados. E Agostinho, ele explicou a questão em termos de igreja visível e igreja invisível.
Ele diz que nem todos os que estão na igreja e dizem que amam a Jesus são verdadeiramente cristãos. Agostinho falava isso. O próprio Jesus já havia tratado desse tema, quando ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Percebam, isso é importante, né? Isso é muito importante. E eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, Isaac, o filho da promessa, uma ilustração muito maravilhosa. O primeiro exemplo é o de Abraão e Isaac. Abraão, na verdade, teve mais de um filho, né? Vocês sabem. Ismael, cuja mãe foi Agar, e Isaac, cuja mãe foi Sara. Mas Ismael não recebeu a promessa de redenção sobre a descendência. Paulo argumenta que a promessa de Deus é cumprida infalível e soberanamente, mas não biologicamente. Então, não pense assim, o meu pai e a minha mãe são crentes, então eu estou salvo. Porque filho de crentinho não é crente não, meu irmão. A coisa não acontece biologicamente, não. Você tem que se entregar para Jesus de coração, verdadeiramente, porque a salvação, ela vem com a tua honesta e sincera decisão em querer receber o Senhor Jesus Cristo. Assim acontece essa promessa. Porque podemos chegar então à conclusão de que a salvação é um ato da graça divina e não por mérito de ninguém. Abraão já era avançado, idoso, e Sara já estéril, está lá em Gênesis 11. Apenas por um ato sobrenatural de Deus, torna fértil Sara e tira a esterilidade já do avançado marido. A promessa, então, se cumpre na vida desse casal. Quando é realizada a aliança com Abraão, já lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus assume todas as responsabilidades pactuais, pois o patriarca cai sonolento pela graça de Deus, ou seja, é impossível a qualquer um a fidelidade perfeita a Deus, mas o Deus continua fiel à sua aliança, apesar do seu povo descumprir o pacto. Abraão tinha que esperar que Sara desse à luz a um filho que era prometido por Deus e seria o seu herdeiro, mas ele pegou a concubina, pegou a escrava e tentou dar um jeitinho na sorte, e por causa disso, até hoje Israel tem problema. Também um outro exemplo é dos dois gêmeos, Esaú e Jacó. Alguém ainda apegado à ideia da salvação por pertencer vamos dizer assim, a descendência, pode pensar, né, nessa questão, e eu quero dizer para você que você está equivocado, né, tremendamente equivocado. Não há nada biológico na nossa salvação. Ismael não foi alvo da eleição divina, que sua mãe era gentia e não era esposa legítima do patriarca. Isso está lá em Gênesis 16. Mas Paulo, ele apresenta mais um exemplo explicando os detalhes da narrativa para mostrar a autoridade e a soberania de Deus quanto à eleição, à salvação. Rebeca não teve filhos de outro homem a não ser Isaac. Está lá no verso 10. E Paulo faz questão de ressaltar que o casal foi abençoado com gêmeos, né? Verso 11 diz aqui: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Veja bem, Rebeca tem os dois filhos, né? Mas Deus já havia elegido um deles. É assim que acontece, irmãos. Deus é quem elege, Deus é quem opera o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Por outra questão de instantes, Esaú nasce primeiro, sendo primogênito, todavia a eleição fica para Jacó, que veio em segundo lugar, o mais novo. Ocorre antes mesmo do nascimento essa eleição. Isso está lá em Gênesis 25, verso 23 a 27. E Paulo dá ainda mais ênfase no verso 11, quando ele diz assim:
E ainda não eram gêmeos, os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É porque tudo se deu dessa forma, para que o propósito soberano de Deus quanto à eleição prevalecesse, não pelas obras, mas por aquele que chama. É o que Paulo explica para nós. Ou seja, a salvação, irmãos, pertence ao Senhor. Você pode ler Jonas, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro fala da eleição, capítulo 1, no verso 3, Apocalipse 7, verso 9 e verso 10, está claro para nós. Por isso, ele livra da condenação do pecado somente aqueles a quem ele quer livrar. Ele é soberano. A eleição, salvação é incondicional e repousa somente na bendita graça de Deus. Se o homem não for trazido, transportado, conduzido à vida, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos. Se deixados por nós mesmos, se deixarmos por nós mesmos, estamos num estado de morte espiritual, e um morto não pode fazer nada por si, porque o nosso coração está totalmente corrompido. A menos que o Espírito Santo abra os nossos olhos e ouvidos, nunca creremos em Jesus e o escolheremos. Meus amados, queridos, esse texto causa até eu diria assim, um desconforto nos cristãos, que existe uma tentativa muito popular para escapar do ensino de Romanos capítulo 9. Que trata da presciência de Deus. O nosso Deus é tão poderoso que antes de acontecer ele já sabe. A presciência de Deus, que afirma que Deus elege pessoas para a salvação final, mas o fundamento dessa eleição é a presciência de Deus, sua consciência do que as pessoas irão fazer ao receberem do Evangelho de Deus. Porém, a doutrina da presciência não é apenas negada, mas ela é destruída. Quando Paulo, então, afirma, no verso 11, quando ele vai tratando dessa questão, ele diz assim, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Paulo deixou claro que é Deus quem faz, que opera tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus amados, a eleição foi baseada não no que os meninos viriam a fazer, mas no que Deus faz. A vontade livre, soberana de Deus é a base da eleição. Ele decidiu, antes das crianças nascerem, ele decidiu salvar Jacó e não Esaú. Ele chamou eficazmente a Jacó e não Esaú, porque algumas pessoas são alvo do Salvador pelo amor divino, e não outras não são chamadas, não são amadas, porque Deus quis assim. Ele é Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Essa é a vontade livre e soberana de Deus. Em terceiro e último lugar, o que Paulo nos ensina quanto a este assunto, meus amados? Ele nos ensina que a justiça e a misericórdia do Senhor são soberanas. A justiça e a misericórdia do Senhor são soberanas. E mais uma vez, Paulo se antecipa respondendo a uma forte avaliação que certamente alguns de nós fazemos. Deus foi muito injusto, podemos até falar como ele diz aqui, no verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Muitas vezes é o que nós dizemos, então Deus é injusto. Como é que ele deixa uns ir para o inferno? Né? Então Deus é injusto, né? Na mente humana. Mas Paulo ele rebate isso com incisivo. Ele diz assim, no verso 14, no final, de modo nenhum, bem veemente, com muita veemência, não há injustiça, maldade ou perversidade da parte de Deus.
Quando ele começa, então, a lembrar eles lá de Êxodo, capítulo 33, no verso 19, quando ele diz assim: pois assim diz Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O apóstolo nos lembra da soberania absoluta de Deus aqui nesses textos. Ou seja, se Deus não é soberano, então Ele não é Deus. Para ser Deus, Ele deve ser soberano. Vocês estão entendendo isso? Ele é soberano. Às vezes nós dizemos assim: mas é Deus que não cai uma folha de uma árvore sem vontade de Deus. Mas nós falamos, mas nós nem cremos nisso. Porque os que creem sabem que Deus é soberano. Nenhum pecador, presta atenção, nenhum pecador tem o direito de dizer: Deus, o Senhor me deve graça. Se a graça é divina, não é graça. A própria essência da graça é o seu caráter voluntário. Deus reserva para si mesmo o direito soberano e absoluto para dar graça a alguns e retê-las a outros. Ele é soberano e ponto final. Em sua soberana disposição de graça, Deus age com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo que age na vida das pessoas, dos homens, e nos ressuscita da morte para uma vida, mudando a disposição do nosso coração. É Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, e se Ele não fizer, se Ele não operar, nós jamais mudaremos, seremos diferentes. Se faz isso para nós, Deus é obrigado a fazer para todos. Alguns dizem, é o que Paulo até coloca aqui no texto, no verso 18, no capítulo 9 de Romanos: logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quem Ele quer, Ele amolece o coração. Quem Ele não quer, Ele deixa o coração duro. Em outras palavras, é isso que acontece. Porque Ele é soberano. Deus é soberano. O que Jacó recebeu foi graça. Jacó não merecia. O que Esaú recebeu não foi injustiça, jamais. Ele já, naturalmente, já não merecia nada. E quando não ganhou nada, não houve nada. Simplesmente ele ficou tendo o que tinha, já possuía, né? E Deus reteve a sua misericórdia sobre Esaú, enquanto ele liberou sobre Jacó. Misericórdia a qual Esaú não tinha direito. Mas isso não era um ato de injustiça da parte de Deus. Jacó obteve misericórdia, Esaú obteve justiça, entenderam? Enquanto um recebeu misericórdia, o outro recebeu a justiça. O eleito recebeu a graça e o não eleito recebeu a justiça. Ninguém recebe injustiça, ninguém. Olha, muita gente diz que, mas Deus é injusto, porque deixou isso acontecer. Não. O que aconteceu foi justiça, você merecia aquilo. E aquele que não recebeu, ele não recebeu por causa da graça, porque ele também merecia a mesma justiça que você está recebendo, ele só não recebeu por causa da graça. Paulo segue falando de maneira implacável, incisiva, ao longo da carta. Ele começa a expor as Escrituras no Antigo Testamento, mostrando a base dessa decisão de salvar alguns, mostrando de uma maneira tão clara a soberania de Deus. Quando alguém, irmãos, é salvo em Cristo Jesus, Deus positivamente intervém em sua vida para resgatá-lo de suas condições corruptas, pecaminosas.
É o Espírito Santo, meus amados, que transforma o coração de pedra e coloca um coração vivo de carne para que ele possa se quedar para as coisas de Deus. Essa é a maneira que Deus intervém de maneira positiva na vida do pecador. No caso do repúdio, do réprobo, Deus trabalha negativamente na medida em que ele ignora, e tem Deus o direito de fazer isso, porque Ele é Deus, claro que sim, Ele é Deus soberano, Senhor de todas as coisas, nós somos criatura. O verso 20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Sabe, meus irmãos, ninguém pode reclamar de Deus. Você é o vaso, você é barro, você foi criado, Ele é o Criador. Alguns gentios estranharam isso. Alguns gentios entraram na família da aliança porque Deus resolveu chamá-los de meu povo, meus filhos, né? Paulo fala disso aqui no verso 25. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. É Deus quem escolhe, é Deus quem opera, tudo é Deus. Em sua conclusão, a partir do verso 30, Paulo vai até a raiz do fracasso de Israel. Os judeus tinham a falsa ideia de que estavam cada vez mais próximos de alcançar a justiça pelo seu próprio esforço, ou seja, cumprindo toda a lei, os preceitos, né? Os preceitos da lei. Todavia, o que Paulo, embora tenha sido fariseu, ele, lá em Filipenses 3, verso 6 fala disso, ele demonstra de uma forma exaustiva, eu diria, nessa carta, que é que a lei tem o propósito de mostrar a nossa absoluta e total incapacidade de alcançar a justiça ou a salvação de Deus. Então nós podemos facilmente concluir, à luz da exposição de Paulo, que ele estava falando, transmitindo, e que ele disse sim para Jesus, porque Deus soberanamente transformou seu coração. Eu e você só podemos dizer sim para o Senhor quando alguém apela para recebermos a Cristo, por uma ação gloriosa do Espírito Santo, agindo no nosso coração, na nossa mente, transformando os nossos desejos, e aí então nós somos transformados. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios no capítulo 2, ele diz: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo deixa muito claro isso, e há uma determinação de Deus para nós sermos transformados e mudados. Caso contrário, nós permaneceríamos sempre mortos. E eu quero concluir então dizendo o seguinte: Romanos de 9 a 11, esses capítulos apresentam um golpe destruidor contra nosso mais amado e poderoso ídolo do coração. Sabe quem é? Nós mesmos. Sabia que nós somos ídolos nossos? Nunca, irmãos, nunca, em momento algum, a salvação esteve em nosso poder, em nossa decisão. Nunca. Na nossa suposta autonomia da nossa vontade, nunca. A palavra de Deus, ela com respeito à nossa salvação, ela cumpre-se soberanamente. A salvação é algo soberano. Afinal, nós somos apenas barro
nós temos um oleiro. Ele é que faz as coisas acontecerem. E uma vez que a salvação depende totalmente da graciosa ação de Deus, sempre haverá motivo para nós proclamarmos a expressão: só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Deus escolheu o meio pelo qual opera o seu propósito salvador e distinto a todos os homens. Deus escolheu a salvação. A pregação do Evangelho, segundo Paulo, eu queria até ler esse texto, é Romanos capítulo 1, quando Paulo começa nessa carta, no verso 16, ele diz assim: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E aqui em Romanos 9, o texto que nós estamos abordando nessa noite, deve ser visto como um incentivo à ordem que nos foi dada para proclamar, divulgar o Evangelho. Afinal, podemos descansar na certeza de que os resultados sempre dependerão da vontade de Deus. Eu prego e Deus opera. Eu falo do Evangelho e Deus opera. É Deus quem opera. E nessa hora Ele escolhe aqueles que Ele quer. Sabendo disso, fale de Jesus para os seus amigos. Fale de Jesus para as pessoas. Ninguém sabe quem é salvo, então nós temos que proclamar. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo disse, né? Então, qual é a nossa missão? Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os escolhidos. A nossa missão é semear, é pregar o Evangelho. Meus amados, eu quero conclamar a igreja nesses dias a se fazerem instrumentos de Deus anunciando o Evangelho da salvação. Quanto à eleição, é Deus que vai decidir quem é salvo e quem não é. Uma coisa eu sei, pesa a nós a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Deus vai nos cobrar isso. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa usar nesses dias a sua vida para tantas pessoas aí tristes porque perderam ente querido, tantas pessoas tristes, com sequelas. Hoje nós temos muitos sequelados, tanta gente insegura, com medo da morte. Meus amados, preguem o Evangelho. Deus quer usar a sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ajuda a entender de maneira tão clara, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. E a Tua vontade é que nós anunciemos a Tua palavra através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa boca. Ó Deus, usa a Tua igreja para proclamar a Tua palavra, Senhor. E abençoa a vida dos Teus filhos, que eles se sintam eleitos. Meus amados, que vocês se sintam eleitos pelo Senhor. Vocês são do Senhor. Ó Deus, fazes isso no nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta e cada dia mais nos dá a certeza de que somos Teus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu vive entre os querubins e nas alturas está o Teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui Tua tenda e chamaste a Israel. Chegasse a Ti, Tu queres que o Teu povo Te conheça, Senhor, e moveste com poder neste
nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder nesse lugar. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás e maravilhas farás enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Além do véu tu estás e maravilhas farás enquanto entramos pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu queria lembrar os irmãos que no segundo domingo do próximo mês, nós estaremos retornando com o nosso culto presencial, e nós temos o horário do domingo pela manhã, às 9 horas. Eu queria convidar os irmãos que pudessem, né, estar conosco, né, primeiro culto depois desse tempo difícil, às 9 horas da manhã. Nós faremos o culto no domingo às 9 horas da manhã e participaremos, né, com alegria no coração, teremos todos os cuidados, né, álcool em gel e distanciamento, mas nós precisamos voltar a nos congregar e a estarmos juntos. Eu tenho certeza que é uma alegria que deve estar no coração de todos. Nesse dia nós retornaremos com a Santa Ceia, né? Então venha participar da Santa Ceia, o segundo domingo do mês que vem, tá bom? Combinados? Então eu queria agora pedir que você ficasse em contrição, fechasse os olhos, não sei, nós estaremos orando, terminando esse momento. Senhor, muito obrigado por tua graça que tem sustentado, nos ajudado, nos guardado e tem dado esperança em nossos corações, alegria. Senhor, muito obrigado por esse culto. Obrigado porque a tua palavra, ela alimenta, ela consola, ela abençoa, ela traz libertação, alegria, paz no nosso coração. Obrigado pelo teu Espírito, ó Deus, que nos ajuda, apesar de nós, nos ajuda a estarmos olhando para Ti, confiando no Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada um lá no seu lar, ó Deus, enchendo os seus corações da Sua presença, e que já estejamos, cada um, se preparando para o retorno aos cultos presenciais, Senhor. Ó Deus, no segundo domingo do mês que vem, nós queremos
estar aqui juntos como igreja para cultuar Teu nome, Senhor. Abençoa. E obrigado por essa noite, e obrigado por cada momento desse culto, e eu te peço, Senhor, abençoe os Teus filhos, dê-lhes uma semana de vitória, de bênçãos. Eu te peço assim no nome de Jesus, nosso Salvador, e que a graça do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre.